Bom, gente, vamos lá. Deixa eu me apresentar, meu nome é Marcelo, eu sou um dos desenvolvedores do Zetu, tá? E eu vim para mostrar para vocês as novidades da nova versão, a versão 6.4, e com tudo que ela veio de novidade, tudo que ela trouxe de otimização, né? Inclusive, a palavra-chave dessa versão é otimização. Bom, gente, como esse vídeo pode ser publicado, vai ser publicado, desculpa, depois, para as pessoas que estão conhecendo o produto Zetu, para as pessoas que estão procurando informações sobre o produto Zetu, tá? Eu vou fazer uma breve explicação sobre o que é o produto, tá? Coisinha de 30 segundos, só para que vocês possam ter noção do que é e das novidades do que está surgindo agora, tá? O Zetu é um software que auxilia na administração do seu ambiente Zimbra. Então, se você tem um servidor Zimbra ou 10 servidores Zimbra, o Zetu ele pode te ajudar a gerenciar todos esses caras aí. Hoje, como recurso, até o momento, ele disponibiliza uma auditoria em tempo real, ele disponibiliza gerência de usuários, perfis e listas. Então, por exemplo, você pode entregar, caso você tenha uma estrutura de Zimbra e você quer que o seu cliente, o cara que utiliza a sua estrutura, possa gerenciar suas próprias contas, mas com as limitações que você deseja colocar para ele, para que ele não possa fazer besteira, tipo pagar uma conta ou pagar algum elemento qualquer, você pode disponibilizar a interface, onde, mesmo no Zimbra que tem vários clientes, esse Zimbra pode ser gerenciado por várias pessoas, cada uma podendo enxergar somente aquilo que lhe compete, tá bom? Inclusive, gerenciando cota de e-mail, por exemplo, você pode ter no mesmo Zimbra 3, 4 empresas, cada uma com a sua cota e com os seus perfis, né? E isso gerando uma cobrança para os usuários de acordo com o uso de cada um. Então, o Zetu ele pode te dar toda essa estrutura aí de maneira muito simples, tá? Outra coisa que ele faz é backup e auditoria em tempo real. Então, todas as contas de e-mail que você tem no seu Zimbra vão sofrer backup e auditoria com a retenção que você desejar, tá? Esse backup, ele é feito em tempo real, ou seja, não existe janela de backup. À medida que as mensagens vão chegando, elas automaticamente vão sendo backupeadas, né? E esse backup não consome muito recurso do Zimbra, ou seja, os processos lá do Zetu no Zimbra são quase que imperceptíveis. Claro, dependendo do movimento que você tem ou da quantidade de contas, você vai ver ali no top uma ou outra vez os processos do Zetu aparecendo, mas de maneira geral eles são muito discretos, né? E eles conseguem trabalhar muito bem, sem atrapalhar o seu Zimbra. Inclusive, até a prioridade do processo do Zetu é super não prioritária, né? A gente cuida para que ele não tenha prioridade nem de I/O, nem de processador, para não atrapalhar o seu Zimbra, tá certo? Lembrando que o modelo do Zetu, ele é um modelo cliente-servidor, ou seja, você tem um servidor que centraliza todas as informações, processos, dados, faz todo o gerenciamento, e no cliente fica apenas um daemonzinho leve, um client leve, que fica mandando as informações em tempo real para o servidor Zetu, né? Seja de um servidor ou de múltiplos servidores, como eu falei para vocês. Uma coisa interessante é que o Zetu também suporta servidores que são espalhados, né? Às vezes você tem um Zimbra que é composto de 6, 7 servidores, 2 mailboxes, 3 mailboxes, 2 LDAPs, proxies separados, MTA separados. O Zetu já comporta esse tipo de estrutura, para ele é natural, tá certo? Você pode ter múltiplos servidores, sendo que cada um desses servidores cada um desses clusters, né, podem ter múltiplos servidores dentro deles, tá bom? Outra coisa muito legal que ele faz é a sincronização de dados com o LDAP ou Active Directory que você tenha. Então, você tem o seu AD aí na sua empresa, você tem o Samba 4, o Zetu consegue transformar todos os usuários do Samba 4 em listas em usuários do Zimbra, e consegue transformar todos os grupos do Samba em listas do seu Zimbra, tá? Então, se você coloca membros no grupo, tira membros do grupo, ele já automaticamente reflete isso nas listas. Se você bloqueia o usuário, ele bloqueia lá no seu Zimbra, no seu correio. Então, não tem perigo de uma pessoa que não poderia ter acesso, continuar tendo acesso ao seu ambiente de colaboração. Isso entre outros vários recursos, como, por exemplo, a gente consegue controlar quem pode enviar e-mails para as listas. Enfim, uma série de recursos que a sincronização te disponibiliza, tá?
E você pode conhecer todos esses recursos através do chat ou através do nosso suporte aqui, né, da nossa apresentação, ou através do uso do nosso ambiente de demonstração. A gente tem um ambiente completo de demonstração, onde tu pode solicitar uma conta para a gente e ficar utilizando essa conta, testando o Zetu, vendo se o Zetu funciona mesmo antes de qualquer aquisição ou de qualquer implantação na sua estrutura, tá certo? E o último item aí, mas não menos importante, o Zetu tem capacidade de sincronizar todos os dados do seu celular, seja e-mail, seja contatos, seja agenda, tá? E não é por um aplicativo exclusivo do Zetu, não. Ele utiliza o próprio ambiente no celular para fazer essa sincronização. Como se você utiliza Android, é como se fosse uma conta do Google. Você tem acesso à agenda do Google pelo aplicativo de agenda, você tem acesso aos seus e-mails pelo aplicativo de e-mail, você tem acesso aos contatos pelo aplicativo de contatos. Então, não tem nada específico do Zetu ou que você precise fazer alguma coisa diferente para utilizar o Zetu. Ele se encaixa de maneira muito natural no seu ambiente. Tá bom? Bom, para aqueles que já conhecem, que não conhecem a ferramenta, eu vou pedir que vocês acessem nosso site, vejam os nossos vídeos que a gente vai procurar publicar com mais frequência aqui e solicite uma demonstração para a gente. Tá? A qualquer momento você pode solicitar uma demonstração pelo site, a gente agenda a data direitinho e você vai poder ver o Zetu funcionando, vai poder mexer no Zetu, vai poder criar uma conta no nosso Zetu aqui de demonstração e ficar utilizando pelo tempo que você desejar. Tá bom? Bom, vamos falar agora da versão 6.4, vamos falar das novidades da versão 6.4. Né? A palavra-chave da versão 6.4 é otimização. Tá? A gente passou aí os últimos 6 meses trabalhando nessa versão. Essa versão foi prevista para o meio do ano, a gente lançou até para os clientes no meio do ano, mas veio trabalhando ela nessa otimização e nesse uso de recursos melhorado, para que a gente pudesse lançar hoje a versão estável do Zetu 6.4. Tá? Para você ter uma ideia, é o nosso commit de produção 410. Então, foram 410 commits e otimizações até chegar nessa versão que a gente está apresentando para vocês aí hoje. Bom, na parte de processamento e memória, a gente conseguiu reduzir muito o uso de memória e processador dos clientes. Tá? Aí, claro que nunca vai ser perfeito, a gente vai sempre buscar melhorias e otimizar mais e mais. Mas, por exemplo, quando nós tínhamos um cliente muito grande, um cliente que tinha 6 mil contas no Zimbra, eu digo muito grandes para um único Zimbra, né? 6 mil contas, 7 mil contas no Zimbra, às vezes eu precisava criar, por exemplo, 25 threads, 20 threads de transmissão de dados para que ele pudesse dar conta de transmitir o dado de todas essas 6 mil contas para o Zetu. Hoje, a gente não tem nenhum cliente que tenha mais de 5 threads. Ou seja, como cada thread dessa consome no máximo 10 MB de memória, a gente conseguiu reduzir aí de 100, 150 MB de memória o tempo todo alocado para 50 MB de memória o tempo todo alocado, né? Isso traz um ganho enorme de performance, tanto para transmissão como para o uso de recurso do cliente mesmo, né? Obviamente que quando você tem um Zimbra pequeno, com 200, 300 contas, isso não faz quase diferença, mas quando o Zimbra era bem grandão, a gente conseguiu notar uma diferença enorme de uso de processador e uso de memória, né? Até porque eu precisava aumentar a quantidade de threads para conseguir atender aquela demanda. Uma das coisas legais também é que a gente consegue hoje dizer para os processos do Zetu, você vai ter tanto de memória para trabalhar. Então, ele nunca vai passar daquele limite de memória que a gente predeterminou. Isso faz com que a gente não tenha nenhum tipo de surpresa, tipo, olha, eu deixei aqui 1 GB de memória para o Zetu funcionar dentro do meu servidor Zimbra. Ele não vai passar desse 1 GB de memória. Até que você otimize ou precise melhorar qualquer tipo de configuração para que ele possa dar conta do recado. Mas ele vai sempre manter esses limites. Assim, não tem nenhuma surpresa no teu servidor de ter um processo com uso maior de memória, entre outras coisas. Tá? Uma outra otimização extremamente importante da gente é que a gente conseguiu melhorar o uso de disco de armazenamento. Nós já tínhamos antes o deduplicação de dados, compactação de dados, só que hoje a gente foi mais fundo ainda e conseguiu otimizar o uso específico do sistema de arquivos que você tiver setado lá. Então,
Com esse nosso novo algoritmo, a gente consegue ocupar 1/5 do que tem de informação para ser backupeado. O que significa isso? Por exemplo, se você tem um Zimbra com 200 GB de dados lá no seu Store, o backup inicial desses 200 GB vai girar em torno de 40 GB de dados. Ou seja, vai reduzir a 1/5 a quantidade de dados. Claro que isso não se aplica a todos os cenários, porque vai depender das características dos seus e-mails, das características que você tem dentro do seu uso de e-mail e dentro do tamanho das mensagens. Se são mensagens, tem muitas mensagens enviadas para grupos, usa mais mensagens individuais, é muita mensagem interna, é muita mensagem para fora. Então, isso varia muito o uso de storage. Mas, de maneira geral, a gente conseguiu ocupar 1/5 da quantidade de espaço que seria necessária para uma cópia simples de dados, né? Vale lembrar que a gente não pode comparar isso, apesar de a gente já ter conseguido chegar no mesmo nível de otimização, a gente não pode comparar isso com uma simples compactação no diretório, né? Porque o Zetu ele guarda cada arquivo e com a sua assinatura dele em 2 algoritmos. A gente assina em MD5 e em SHA-1, para que não tenha perigo desse arquivo ser adulterado ou que ele possa servir de prova legal. Tem uma série de leis aí envolvidas que a gente toma conta para que possa ser válido, né? Válida a informação que o Zetu entrega. Tá? Então, assim, com tudo isso, com todo esse ambiente, incluindo essas leis, a gente já conseguiu chegar numa otimização de praticamente a compactação no diretório. Tá? Isso foi super comemorado aqui dentro do nosso setor de desenvolvimento. Outra coisa que a gente melhorou bastante nessa versão, o uso dos índices, o uso de espaço dos índices, na hora de indexar o corpo dos e-mails. Então, antigamente, a gente conseguia fazer uma limpeza de informações inúteis dentro do corpo dos e-mails, mas mesmo assim, haviam e-mails com HTML ou coisas do tipo que acabavam ocupando muito espaço dentro do índice, né, dentro do banco de dados de índice. E hoje não, a gente conseguiu chegar num ponto de eliminar, por exemplo, 100% do HTML das mensagens e conseguir cadastrar e indexar somente o que é dado mesmo, somente o que é informação e o que é relevante. Dessa forma, as pesquisas ficaram muito mais rápidas e a ocupação de disco ficou muito mais rápida também. Tá? Na área de limpeza, por solicitações dos nossos usuários e nossos clientes, a gente criou uma interface nova de limpeza de dados. Então, você pode hoje no Zetu fazer uma pesquisa de auditoria, por exemplo, a pesquisa de todos os e-mails de um determinado spammer lá, que mandou, de uma determinada loja, que te mandou muitas mensagens, e que seria inútil guardar essas mensagens no backup, né, e na auditoria também. Então, você pode selecionar essas mensagens por uma espécie de auditoria, você pré-seleciona elas e elimina elas do uso de disco e do uso de banco de dados. Assim, você consegue livremente, claro que só o superadministrador pode fazer isso, né? Mas você consegue livremente desocupar a sua base de dados de backup de informações inúteis, mailer daemons, mensagens de postmaster, mensagens de retorno de não entrega, por exemplo. Você vai conseguir lidar com isso de maneira muito natural, tá? Para a área de segurança, que a gente teve uns grandes ganhos na parte de interface. Hoje, cada botãozinho, cada item do seu Zetu, este item pode ser setado por sim ou não para cada usuário. Ou seja, você pode criar um usuário, por exemplo, que possa administrar os usuários daquele domínio lá, pode criar conta no domínio, ele pode mudar a senha de uma conta para dar um suporte, ele pode fazer uma restauração de backup, contudo, ele não pode ler as mensagens e não pode, por exemplo, apagar uma conta, ou não pode renomear um e-mail, né, que é mudar esse e-mail o nome do e-mail lá, ou ele não pode transmitir alguma informação para uma lista. Então, todos esses pequenas atitudes que você pode ter no gerenciamento do dia a dia, você pode dizer que aquele usuário pode ou não fazer aquele item, né? Ao todo, hoje, são 79 itens que você pode escolher se o usuário pode ou não fazer. Se ele vai ter acesso ou não à sincronização, uma vez que ele tem acesso à sincronização, ele pode ou não aprovar alguma ação de sincronização, ele pode ou não aprovar a limpeza dos itens sincronizados, tudo isso de forma muito simples, muito natural. Um simples checkbox de permitido ou não permitido, tá?
Esse foram solicitações de cliente também, foi um grande ganho na área de segurança, né? Então, você pode ter infinitos perfis de usuário, de acordo com a capacidade de cada um, de acordo com a atribuição de cada um, tá certo? Todos eles com acesso à interface do Zetu e podendo fazer tarefas administrativas sem precisar ter acesso à interface do Zimbra. E a interface administrativa do Zimbra, né, que é um dos principais objetivos de usar o Zetu. Bom, um outro melhoramento que a gente teve foi na área de sincronização de AD. A gente conseguiu deixar 10% mais rápido esse processo, né? Infelizmente, não há muito que se possa otimizar, porque a velocidade depende muito mais de como o AD entrega as informações, né? Mas a gente conseguiu deixar até 10% mais rápido hoje, fazendo otimização dentro do nosso algoritmo mesmo, no uso de memória e tudo, alocação de memória. Hoje você pode, com o Zetu, antigamente você podia escolher ou cuidar do envio para as listas, né? Não deixar que as listas possam receber e-mail de qualquer um. Deixa eu explicar isso melhor. Vamos supor que você tem uma lista geral dentro da sua empresa, né? Só quem pode mandar para a lista geral, que inclui todos os funcionários da sua empresa, é a comunicação, é o setor de marketing, ou é a diretoria, por exemplo. Então, com o Zetu, você pode criar um grupo no AD que tenha permissão de enviar para uma lista. Ou, nessa versão nova agora, você pode, mesmo com a sincronização, você pode, pela interface do Zetu, escolher quem pode mandar e-mail para aquela lista. Então, fica muito natural você controlar o envio de e-mails. Eu sei que isso é um calo no sapato aí, é uma pedra no sapato, na verdade, né? De muita gente, que às vezes a pessoa oculta a lista, bota um nome muito louco lá no nome da lista para tentar evitar que chegue spam nessa lista. Mas você não precisa fazer nada disso, basta você escolher quem pode mandar para essa lista. Se essa pessoa não for a pessoa designada, simplesmente a lista não vai aceitar esse e-mail. Isso de forma muito natural. O Zetu ganhou esse recurso agora para a área de AD. Né? Você pode usar tanto um grupo do AD, como você pode usar a interface do Zetu para fazer essa atribuição. Uma novidade que a gente está... são os planos aí de 2017 do Zetu, que a gente já está começando a concretizar, é que agora o Zetu é bilíngue. Agora, todo o Zetu é em português e em inglês. Mas isso, tecnicamente, abre margem para que a gente possa traduzir para qualquer língua, na verdade, né? Porque a gente teve que refazer toda a interface, teve que refazer toda a interação com os usuários para que a gente pudesse colocar o português e o inglês e de forma automática, né? De todas as expressões, de todos os itens, de todos os hints, tudo que aparece lá, ele está traduzido para 2 línguas. E, daqui a pouco, para várias línguas, né? A gente abriu aí a porteira para que pudesse transmitir para várias línguas, traduzir para várias línguas, né? E esse foi um trabalho aqui da equipe de interface e foi um trabalho gigantesco, vamos dizer assim. Mas já está tudo lá. Lembrando que toda a parte de logs e toda a parte de suporte sempre vai ser em inglês, né? Pela internacionalização, fica bem complicado passar todos os logs em várias línguas. Então, por enquanto, todos os logs ficam em inglês, mas a interface está totalmente em português ou em inglês. Você escolhe na hora do login, tá bom? E como última novidade aí da versão 6.4, né? A gente falou muito de otimização, uso melhor de espaço em disco, melhoramento na limpeza desses dados em disco, bilíngue e entre outras novidades, tá? A parte de segurança é extremamente importante. A gente inaugurou um novo ambiente de deploy aqui dentro. Então, antigamente a gente fazia a instalação pelo instalador e depois a gente tinha mini instaladores, seguindo um pouco o padrão até do próprio Zimbra. A gente tinha mini instaladores aqui para instalar os patches de atualização que a gente atualizava nos clientes, né? Hoje, a gente está partindo para um nível além, né? A gente está muito enraizado aqui na cultura DevOps. Para quem não sabe, a cultura DevOps é quando você enxerga uma infraestrutura inteira através de um estado, né? E você administra essa infraestrutura toda através de uma programação específica que você cria, né? Nós escolhemos aqui, até por conta dos parceiros que a gente tem aí no Brasil, do pessoal da Struct, nós escolhemos aqui usar o Puppet, né, como base de DevOps, e agora, a partir dessa versão 6.4, da 6.4, 410, na verdade, é que já tem muita gente usando a 6.4 aí, dos nossos clientes, mas da 6.4, 410,
todos os nossos patches, a partir de agora, vão ser aplicados através de uma estrutura de DevOps, através de uma estrutura Puppet. Então, por exemplo, antigamente, se algum cliente reportava um bug em uma interface, por exemplo, um botão ou um hint que estava incorreto, ou um botão que não estava se comportando da maneira como deveria, ou a interface de alguma forma tinha uma falha, antigamente demorava alguns dias, porque a gente tinha que identificar a falha, gerar o patch, testar o patch, né? Em geral, a identificação da falha, a correção é o que menos toma tempo, né? A gente consegue identificar e fazer uma correção de interface, por exemplo, em 5, 10 minutos. Só que aí, toda a fase de teste, toda a fase de deploy para esse ambiente de teste, e toda a fase de deploy para os clientes, isso acabava tomando dias. Então, às vezes, uma simples correção de interface demorava uma semana para chegar a todos os clientes. E agora não. Agora a gente consegue aqui montar fazer o patch, gerar para o nosso sistema, nosso ambiente de DevOps aqui, nosso Puppet, e a gente fala assim, ó, solta para homologação, ele solta, automaticamente os nossos testadores aqui vão testar a interface, vão verificar se está tudo certo, se todos os comportamentos estão ok, e depois a gente sai soltando para todos os clientes por fase, né? De acordo com o contrato que a gente tem para aquele cliente, se aquele cliente vai receber as novidades mais rápido, se ele vai receber as novidades, vai ser um cliente mais conservador, e a gente vai soltando para esses clientes, só que agora demora horas para a gente soltar um patch de correção, e não mais dias, né? E isso tornou nosso trabalho aqui, vai tornar, ainda não tornou, porque a gente está implantando isso agora, mas vai tornar nosso trabalho aqui extremamente mais simples. Bom, das novidades que eu tinha para mostrar para vocês hoje são essas, espero que vocês tenham gostado. Nós estamos muito orgulhosos da nossa versão 6.4, e, na verdade, nossos programadores já estão há um mês trabalhando na versão 7. Tá? Enquanto a gente estabilizava aqui esse ambiente, fazia as otimizações de core e toda essa parte, a nossa equipe de interface aqui já estava trabalhando na versão 7, que a gente vai lançar agora no começo do ano, meados de fevereiro, março. E aí, provavelmente, nós vamos ter um outro videozinho desse aí. Essa é a versão 7 com muita novidade. Muita novidade mesmo na área de auditoria, na área principalmente de inteligência de e-mail. Tá? A gente vai adicionar aí um fator de inteligência de e-mail que não tem nenhuma ferramenta concorrente no mercado, e isso vai ser muito legal. Vai auxiliar vocês aí, os clientes que já são clientes hoje vão receber, obviamente, e os novos clientes vão achar isso fantástico. Paty, alguma pergunta, Paty? De usuários? Aparentemente não. Então, eu encerro por aqui hoje, gente. Agradeço demais a atenção de vocês, aqueles que viram esse vídeo de transmissão, aqueles que vão ver o vídeo depois de gravado e levemente editado, né, para tirar as besteiras que eu falei aqui. Agradeço demais, muito obrigado e bom dia para vocês.